Em tempos de crise climática, falar sobre técnicas para economia de água é fundamental, principalmente para a saúde da sua empresa, saúde financeira, mas também para o futuro do nosso planeta, para o futuro da humanidade. Por isso, esse é o nosso assunto hoje no Visões ESG. A gente vai conversar com a T&D Sustentável, que é uma empresa especializada em técnicas para economia de água, uma empresa presente em 45 cidades do país, que atua em hospitais, condomínios, empresas e vários outros setores. Aqui com a gente hoje o Camilo Torquato, que é fundador da T&D Sustentável. Camilo, seja muito bem-vindo ao podcast Visões ESG. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado, Luana, muito obrigado, Band News, novamente pela oportunidade, e vamos tentar aqui passar para o nosso telespectador a maior quantidade de informações possíveis de como eles vão conseguir economizar em sua fatura de água e, consequentemente, ajudar o planeta. Camilo, você tem uma história muito bonita, né, que se cruza aí com a história da T&D Sustentável. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre como a sua história de vida, como a sua experiência influenciou na sua decisão de criar essa empresa. Perfeito. Hoje eu me considero um empreendedor de impacto, né? Quando a gente tem um empreendimento, que o fim deste empreendimento, claro, além do lucro, é gerar um impacto ali, né? Seja ele ambiental ou social. Eu sou nordestino, sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, mas tive parte de minha infância ali, crescendo em um pequeno lugarejo chamado Cajazeiras, no Ceará. E como todo nordestino, a gente é muito acostumado a ser eficiente, ou seja, com poucos recursos, a depender da sua localidade, você precisa ali fazer sempre mais e melhor. Então, água não era diferente. Então, a gente, desde muito novo, a gente já aprende a conseguir utilizar o mínimo possível de água, seja no banho, seja no dia a dia, e graças a Deus eu consigo fazer isso para pequenas, médias e grandes empresas, gerando aí uma economia considerável. E você faz a diferença não só para o planeta, para a sustentabilidade, mas também para a saúde financeira da empresa, né? Existe um retorno, e eu acho que o seu trabalho prova isso, que dá para unir sustentabilidade com a questão das finanças, né? Não precisa ser um gasto a mais para você ser green, né? Ser uma empresa positiva dessa forma. Perfeitamente. Eu sou um certo ativista, digamos assim, da sustentabilidade com retorno de investimento, né? A sustentabilidade que não tem este retorno, ela não é sustentável, tá? Ela realmente se torna insustentável. Em algum momento, alguma empresa precisará transbordar com relação ao seu financeiro, ou seja, aos seus lucros, para conseguir suprir, né, todas as outras empresas que, por acaso, não vislumbrem o lucro, né, e foquem especificamente em impacto. Hoje, né, o que a gente faz é chegar em uma empresa, entregar o máximo possível de redução de consumo de água e, consequentemente, financeira. Quem sustenta essa operação toda é o retorno financeiro. Então, hoje, se a gente fizer uma análise da nossa base de clientes, hoje a gente atende diversas cidades, né, mais de 40 cidades, 95% dos meus clientes praticamente nos procuram por conta da redução financeira primariamente. Claro que hoje já é muito mais notória a procura com relação à redução focada em sustentabilidade. Perfeito. Isso tem crescido consideravelmente, mas a grande procura é realmente da economia financeira, que é o que a gente consegue garantir a manutenção das empresas, o pagamento de bons salários e, claro, mover a economia. E como funciona a tecnologia que a sua empresa oferece para essas empresas? Você consegue observar em tempo real um vazamento, por exemplo, e aí para resolver esse problema é mais rápido também, né? Muito mais rápido. Perfeito. O meu background, na realidade, é na área de óleo e gás. Então, eu venho de quase uma década trabalhando, né, em uma multinacional do petróleo, onde eu fazia a gestão de fluidos, né? Água, óleo, gás e sólidos, né? Areia. E trouxe parte desse know-how para atuar especificamente na água. Também da indústria do óleo e gás é onde eu tive o aprendizado de trabalhar por performance, né? Recebo aquilo que eu efetivamente entrego. Se eu não tenho entrega, não tem recebimento. Pensando nisso, a gente criou o modelo da T&D Sustentável. Então, de forma simples, a gente implementa a nossa tecnologia de forma gratuita dentro dos nossos clientes. Cuidamos da gestão hídrica dele e eu vou reduzir o gasto dele hoje, tá? Em média 30%, mas pode chegar até 80% dos gastos com água, e o que nós recebemos, um percentual
daquele resultado obtido. Se não tiver resultado, não recebemos absolutamente nada. E tecnicamente, como isso funciona? Na verdade, criamos um modelo de negócio, um modelo de gestão, chamado Sistema de Economia de Água, ou CIA, e nele eu entrego 18 serviços diferentes, que são divididos em 4 blocos ali, tá? Onde eu vou desde a padronização dos pontos de consumo com tecnologia própria. Então imagine que eu estou aqui no prédio da Bandeirantes e eu garanto que 100% dos pontos de consumo de vocês estarão o mais eficientes possível. Então eu vou ter as torneiras temporizadas com os tempos adequados, eu vou ter as vazões desses pontos corretamente, chuveiros, duchas, caixas acopladas, válvulas de parede, além dos pontos de hidrossanitários trabalhando da forma correta, eu vou começar a resolver problemas da gestão hídrica mesmo. Como é que funciona o seu abastecimento? De onde vem o seu abastecimento? Quanto é que você paga relacionado a essa tarifa de água? Se está correta ou não? Eu começo também a modificar a cultura daquele local. Palestras, conscientizações e treinamentos do seu corpo laboral. É muito importante hoje, né, que a sua empresa possua uma cultura de ESG, não é mais opcional. Hoje, né, as empresas que estão buscando a pauta ESG tendem a ser mais lucrativas, não que trabalhar com impacto gere mais margem, digamos assim. É porque o cliente procura empresas que estejam com esse viés, tá? Que hoje é muito forte. Então, hoje, de forma resumida, é isso. A gente absorve a gestão hídrica do nosso cliente, padroniza esses pontos, modifica a cultura, implementa um sistema de monitoramento remoto em tempo real com inteligência artificial embarcada. Então, a gente consegue entender o perfil do cliente, se tem algum tipo de falha, uma bomba que deveria atuar e não atuou, quanto essa bomba está atuando, se ela está eficiente ou não, algum vazamento, extravasão do reservatório, abastecimento de caminhão-pipa, abastecimento de rua, é muita coisa que o sistema oferece e que pode ser fornecido gratuitamente para o nosso cliente. Você tem uma estimativa em metros cúbicos ou talvez em percentual de quanto essa empresa economiza com água num mês, por exemplo? Perfeito. Em volume, em média, 30% do consumo dela a gente consegue reduzir. Então, se você pega aí uma empresa, a média, grande empresa, que consome aproximadamente ali 100 metros cúbicos, pelo menos depois da nossa solução, ela vai partir a consumir 30, 70 metros cúbicos aproximadamente. Hoje, somativos, a gente já economizou nessas empresas mais de 1 bilhão de litros. Mas você também tem clientes, não só em empresas, mas em condomínios, por exemplo. Hoje, essa visão ESG, essa visão principalmente de sustentabilidade, ela já está intrínseca à população. A gente pode dizer isso? É uma tendência de que as pessoas procurem cada vez mais esse tipo de solução? Com certeza. Tanto é que para condomínios, um dos canais de aquisição forte que nós temos é o próprio morador. Porque a população já está engajada, muitos desses moradores já trabalham em empresas que já está com a TID sustentável implementada, que já consegue participar das nossas palestras, e ele entende, poxa, se a minha empresa está gastando menos, economizando água, o meu condomínio pode economizar menos e, consequentemente, minha taxa condominal pode ser menor. E esse pessoal acaba levando também para o condomínio dele e que, claro, é uma vantagem considerável para não apenas no fator de diminuição de custo condominal, mas as melhorias que nós trazemos ali de diminuir manutenção, aumentar a vida útil dos hidrossanitários dos próprios apartamentos ali, que também muda consideravelmente. Então, realmente, a realidade muda consideravelmente desse cliente que a gente atua. Agora, existe ainda um obstáculo a ser enfrentado, por exemplo, uma empresa mais tradicional, ou então um condomínio mais antigo, com moradores mais idosos, que ainda não entendam muito bem a questão do funcionamento, da necessidade disso, ou até pessoas mais novas também, que possam também terem a cabeça um pouco mais fechada e não... Existe ainda esse obstáculo? Você atuou agora no ponto que é de maior dificuldade quando a gente precisa entrar em uma empresa. Por quê? Quando a gente fala de gestão de água, parece algo muito simples, tá? Mas é algo muito complexo. E o nosso foco é a gente ser a melhor do mundo nesse segmento. Então é muito estudo. Só para você ter noção, a nossa operação conta com mais de 350 processos. Tá? Então, assim, é um processo muito robusto. Só que o que acontece? Quando eu vou entrar em uma empresa e o gestor operacional daquela empresa precisa nos contratar, alguns deles, por terem uma mentalidade de que não, eu faço tudo, eu resolvo tudo, água é simples, eu vou só colocar o redutor de vazão e vou resolver. Apenas o redutor de vazão não vai resolver nada.
sua problemática com água, tá? E aí ele sente como se a TID fosse um atestado de incapacidade técnica dele. E aí acaba que ele cria algumas barreiras para a gente conseguir entrar. Porém, existe um outro profissional, que é o profissional que hoje já pensa muito na sustentabilidade, e ele entende que ele, enquanto gestor, é melhor que ele traga um especialista de cada área, ainda mais quando esse especialista trabalha no resultado. Porque imagine, eu sou um gestor de uma pequena, média, grande empresa. Eu tenho um orçamento para poder trabalhar com a água. E eu trago uma empresa que consegue reduzir meu orçamento, me diminuindo demandas, eu vou receber relatórios dela. Então eu vou receber relatórios operacionais, relatórios de impacto. Eu vou saber, por exemplo, qual é a minha pegada de carbono. Quanto que, por exemplo, a Band está reduzindo em tonelada de carbono com a economia de água gerada. É algo que, se o gestor for querer fazer isso, ele demora muito para conseguir aprender toda a nossa jornada e capaz de não conseguir, né? Porque são muitos especialistas, hoje na TID são mais de 150 pessoas trabalhando, né, no Brasil todo. Então, a única barreira que nós temos é essa. Em algumas empresas, quando a gente vai atuar, normalmente ali o setor operacional às vezes entende que a gente pode ser uma persona não grata, né, que está lá para apontar os erros, e muito pelo contrário. É um resultado de uma simbiose da gente com o time operacional. Eu vou treinar melhor o time dele, eu vou capacitar o time dele, eu vou trazer tecnologia que hoje, por exemplo, eu quero avaliar qual é o nível de consumo desse empreendimento. Quanto eu tenho agora na cisterna de vocês em metro cúbico? Qual a autonomia desse prédio? Se agora, se por acaso estiver sem entrar água naquele hidrômetro, como é que a gente sabe disso? A gente não sabe. E aí hoje, como é que funciona a maioria das empresas? Alguém tem que ir diariamente, né, fazer as medições de cada um dos reservatórios, anotar num papelzinho, verificar se a bomba está Isso é funcionando muito ou arcaico, não. né? Muito arcaico. Mas a maioria ainda acaba achando que gestão hídrica é apenas isso. Todo mundo, às vezes, coloca a gestão hídrica numa bolha que seria jogar redutor de vazão e anotar o meu consumo. E não é, né? IA tá aí para isso, sensores inteligentes que a gente já tem, hardware próprio nosso, muito processo de gestão hídrica que está atrelado ao plano de manutenção do empreendimento. Então, assim, é complexo. Por quê? Porque alguém, no caso a gente, decidiu se debruçar sobre gestão hídrica e ser o melhor nesse segmento. Aí, Camilo Torquato, fundador da TID Sustentável, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Obrigado, Luana, conte sempre com a gente. Aí vamos economizar água, pessoal. Visões ESG volta na semana que vem com mais assunto para você sobre sociedade, sobre questões sociais, sobre governança e sobre sustentabilidade. Visões ESG, investindo no futuro hoje.